Você não acorda um dia com a autoestima destruída. Isso acontece aos poucos, em pequenas concessões, em pensamentos que parecem inofensivos, em momentos em que você engoliu o que sentia, em vezes em que se diminuiu para caber no ambiente errado. Hoje, talvez você não confie nas próprias decisões, peça desculpas por existir, duvide do seu valor, mesmo quando tudo parece normal por fora. O mais perigoso é que, quanto mais tempo isso dura, mais o cérebro passa a tratar essa versão fragilizada como se fosse quem você realmente é. E então, você começa a viver abaixo da sua própria consciência. Se alguém te dissesse que sua força emocional não desapareceu, apenas foi desligada por adaptação, isso mudaria algo dentro de você agora. O cérebro não apaga recursos, ele os silencia para sobreviver. Você aprendeu a se proteger, não a se fortalecer. E proteção excessiva, com o tempo, vira prisão. O que quase ninguém te explica é que autoestima não é uma emoção. É um estado neurológico aprendido, repetido e reforçado. E tudo o que foi aprendido pode ser reorganizado. Não por força de vontade, não com frases prontas, não com motivação vazia, mas com reprogramação consciente. Com decisões pequenas, porém precisas, com um realinhamento interno que devolve ao sistema nervoso a sensação de segurança para existir como você é. Nos próximos minutos, você não vai ouvir promessas fáceis. Você vai entender como sua mente foi condicionada a se sabotar, por que tentar pensar positivo falha, e como em apenas 7 dias é possível iniciar uma reconstrução profunda da sua força emocional, de dentro para fora, sem espetáculo, sem ilusão, apenas clareza, ciência e autoconsciência. Se você sente que está funcionando abaixo do seu verdadeiro potencial, permaneça. O que você vai ouvir agora pode explicar exatamente onde você se perdeu de si e como começar a voltar. A forma como você se enxerga hoje não nasceu de um grande trauma único. Ela foi sendo escrita em pequenas cenas que o cérebro nunca apagou. Um olhar de reprovação que se repetiu, um silêncio que virou regra, uma comparação que se tornou padrão. O cérebro aprende mais pelo que se repete do que pelo que machuca uma única vez. E sem perceber, você foi absorvendo micromensagens sobre quem deveria ser para ser aceito. Quando a mente associa pertencimento à redução de si, ela passa a confundir sobrevivência com identidade. Com o tempo, você não apenas lembra dessas experiências, você passa a operar a partir delas. O sistema nervoso aprende a antecipar rejeição, mesmo quando ela não está acontecendo. E essa antecipação silenciosa gera tensão, insegurança, autocensura. Você não pensa, não sou o suficiente. Você sente isso no corpo, na postura, nas escolhas que evita fazer. A autoestima começa a ser moldada exatamente aí, no que você deixa de tentar antes mesmo de falhar. Nada disso significa que algo esteja errado com você. Significa apenas que seu cérebro foi treinado em um ambiente emocional que exigia adaptação constante. E adaptação demais cobra um preço. Você sobrevive, mas deixa de florescer. A boa notícia é que a mesma mente que aprendeu a se diminuir também pode aprender a se expandir. Mas primeiro, é preciso enxergar o mecanismo que te trouxe até aqui. Quando a autoestima está baixa, a força de vontade não falha por falta de caráter. Ela falha por excesso de carga no sistema nervoso. O cérebro não foi feito para sustentar mudanças quando se sente constantemente em perigo simbólico. Perigo de errar, de ser julgado, de não ser suficiente. Toda vez que você tenta mudar na marra, o corpo entra em modo de alerta. E em estado de alerta, ninguém se transforma, apenas se defende. É por isso que você começa algo com intensidade e logo abandona. Não porque você é fraco, mas porque o seu cérebro ainda associa crescimento a risco emocional. Para a mente inconsciente, permanecer pequeno parece mais seguro do que tentar ser visto.
A motivação até surge, mas ela colide com um sistema nervoso que foi treinado para evitar exposição. A fadiga que você sente ao tentar mudar não é preguiça. É autoproteção antiga atuando com ferramentas erradas. Enquanto você tentar se empurrar para frente sem antes reorganizar essa base interna, cada avanço vai parecer pesado demais. A verdadeira força não nasce da pressão. Ela nasce da sensação de segurança interna para existir como se é. E isso muda completamente o jogo da transformação. O custo de viver com a força emocional enfraquecida quase nunca aparece de forma dramática. Ele se revela em pequenas perdas diárias que o cérebro aprende a normalizar. Você começa a aceitar menos do que merece, não porque acredita conscientemente que vale menos, mas porque já não quer enfrentar o desconforto de se posicionar. Você evita oportunidades antes mesmo de tentar, não por falta de capacidade, mas por cansaço emocional. A mente passa a escolher o que é familiar em vez do que é verdadeiro. Você se explica demais, se justifica demais, se adapta demais. Em silêncio, vai abandonando partes de si para manter a paz com os outros. Com o tempo, essa paz externa cobra um preço interno. A alegria se torna contida. O desejo vira dúvida. O entusiasmo vira cautela. E o mais sutil de tudo é que você quase não percebe quando isso acontece. Você apenas começa a chamar de normal um estado de constante contenção. O problema não é apenas o que você perde, é quem você deixa de se tornar. A baixa força emocional não grita. Ela apaga. Apaga iniciativas, apaga sonhos, apaga a espontaneidade. E quando você percebe, já está vivendo uma versão reduzida de si, sem saber exatamente em que momento começou a se diminuir. Existe um ponto em que compreender já não é suficiente. A partir daqui, o cérebro precisa de experiência organizada para começar a mudar. É por isso que a reconstrução da força emocional não acontece por um insight isolado, mas por uma sequência precisa de realinhamentos internos. Você não vai tentar se sentir melhor. Você vai ensinar ao seu sistema nervoso que é seguro existir de outro modo. Os próximos 7 dias não são um desafio motivacional. São um processo de recalibração da identidade. Cada dia atua em uma camada invisível da sua autoestima. Camadas que foram se formando sem que você percebesse. Uma reorganiza a forma como você se escuta por dentro. Outra ajusta como você se posiciona emocionalmente. Outra devolve ao cérebro a sensação de confiabilidade em si mesmo. Não é transformação por entusiasmo. É transformação por repetição consciente. O que torna esse processo diferente é que ele não depende do seu estado de ânimo. Ele depende de microdecisões estratégicas que ensinam ao cérebro novos padrões de segurança e valor pessoal. Você não vai lutar contra quem você é. Vai atualizar quem você aprendeu a ser. A partir de agora, cada dia será como ajustar um instrumento desafinado por anos. Aos poucos, a música interna volta a fazer sentido. No primeiro dia, nada muda fora de você. Tudo muda na forma como você passa a se observar por dentro. A maioria das pessoas acredita que os pensamentos são verdades, mas na prática, eles são apenas reações automáticas de um sistema que aprendeu a se proteger. Quando você se chama de fraco, incapaz, insuficiente, não está descrevendo quem você é. Está apenas reproduzindo um padrão antigo de interpretação. Neste dia, você não tenta substituir pensamentos negativos por positivos. Isso seria apenas maquiagem emocional. O que você faz é interromper o piloto automático. Toda vez que a autocrítica surgir, você não discute com ela, não concorda, não se defende. Você apenas registra, como quem observa uma nuvem passando. Essa simples interrupção começa a criar um espaço interno que antes não existia. A consciência muda tudo porque ela devolve escolha. Enquanto você acredita em tudo o que pensa, você não escolhe. Você reage. Quando percebe que o pensamento não é você, algo se desloca por dentro.
E nesse deslocamento, a força começa a se reorganizar silenciosamente. Hoje, o treino não é se fortalecer. É parar de se atacar sem perceber. No segundo dia, você aprende algo que quase ninguém ensina: criar limites não com o mundo, mas com a própria mente. Existe uma diferença profunda entre sentir algo e se submeter a tudo o que se sente. Quando a autoestima está fragilizada, qualquer emoção vira ordem. Medo vira recuo, culpa vira submissão, tristeza vira identidade. O corpo reage e a mente obedece sem questionar. Hoje, você começa a recuperar um grau de autoridade interna. Não para negar emoções, mas para deixá-las no lugar certo. Emoções são sinais, não comandos. Você pode sentir insegurança e, ainda assim, se posicionar. Pode sentir medo e, ainda assim, avançar um pouco. Esse pequeno descolamento entre o que você sente e o que você faz começa a criar um novo eixo de força. Quando você para de obedecer automaticamente o que sente, algo poderoso acontece. Você deixa de ser prisioneiro das reações e começa a construir respostas. E toda resposta consciente fortalece a identidade. Não porque elimina o desconforto, mas porque mostra ao cérebro que você pode existir mesmo quando ele aparece. Hoje você não luta contra suas emoções. Você aprende a não se ajoelhar diante delas. No terceiro dia, a reconstrução da força emocional sai do campo da observação e entra no território da confiança em si. Autoconfiança não nasce de discursos internos grandiosos. Ela nasce de um histórico de pequenos compromissos cumpridos. Quando você promete algo a si mesmo e não cumpre, o cérebro registra uma quebra de confiabilidade. Quando isso se repete, a mente aprende que você não é uma fonte segura para si próprio. E nenhuma autoestima se sustenta sem essa base. Hoje você abandona metas grandes e começa a lidar apenas com microacordos internos. Algo simples, específico, possível. Um comportamento pequeno que você se compromete a executar, mesmo quando a vontade oscila. Não para provar nada a ninguém. Apenas para ensinar ao seu próprio sistema nervoso que você pode contar com você. Cada pequeno cumprimento gera um sinal silencioso de integridade interna. E integridade é o solo da força emocional. Nesse dia, você não busca intensidade, você busca consistência. Porque o cérebro não confia em promessas emocionais, ele confia em evidências repetidas. E, a partir de agora, cada evidência começa a mudar a forma como você se percebe por dentro, pouco a pouco, sem alarde. Hoje, você não tenta se sentir forte. Você começa a se tornar confiável para si. No quarto dia, você começa a tocar em uma camada profunda que sustenta silenciosamente a baixa autoestima, a vergonha que não nasceu em você. Grande parte do que hoje pesa no seu peito não veio de escolhas conscientes, mas de experiências em que você foi responsabilizado por emoções que não eram suas. Críticas constantes, culpa herdada, exigências que ultrapassavam sua maturidade emocional. Aos poucos, o cérebro aprende a confundir erro com identidade. E essa confusão vira autocondenação. Hoje, o trabalho não é se perdoar de imediato. É reconhecer o que você carregou sem ter escolhido carregar. Você passa a observar de onde vem essa culpa automática, esse sentimento de inadequação que surge mesmo quando não há ameaça real. Ao nomear a origem, você começa a dissolver a falsa autoria da vergonha. O que era tratado como falha pessoal começa a ser visto como adaptação emocional antiga. Quando a vergonha perde o dono, ela perde a força. E quando a força da vergonha diminui, a identidade ganha espaço para respirar. Não é libertação por euforia, é libertação por lucidez. É o momento em que você entende, com o corpo inteiro, que muito do que te diminuiu nunca foi realmente sobre você. Hoje, você não se acusa. Você devolve o peso que nunca lhe pertenceu. No quinto dia, a reconstrução da autoestima muda de eixo. Até aqui,
Você reorganizou consciência, limites internos, confiança e origem da vergonha. Agora, o cérebro precisa de algo decisivo para atualizar a imagem que tem de você. E isso não acontece pelo pensamento, acontece pelo comportamento. A mente muda quando o corpo prova. Hoje, você age de um modo que a antiga versão de você evitaria. Não é algo grandioso, é algo simbólico, um posicionamento que antes você engolia, um limite que antes você calava, uma escolha pequena, mas alinhada com quem você está se tornando. O cérebro é pragmático. Ele não acredita no que você diz que é. Ele acredita naquilo que você faz repetidamente. Quando você age diferente, mesmo com desconforto, o sistema nervoso recebe uma nova mensagem. Algo mudou na hierarquia interna. A identidade começa a se atualizar por dentro, em silêncio. Não porque você pensou diferente, mas porque se moveu diferente. E movimento gera evidência. Evidência gera nova autoimagem. Hoje você não tenta se sentir digno para agir. Você age para ensinar ao cérebro que já é digno. No 6º dia, a força emocional é testada no lugar onde ela mais costuma falhar, nas relações. É aqui que a antiga identidade tenta se reafirmar. O impulso de agradar, de ceder, de se explicar demais, de buscar validação. Tudo isso não nasce de bondade pura, nasce do medo de perder o vínculo. Quando a autoestima é frágil, o afeto vira moeda de troca. Você dá demais para não ser abandonado. Você se cala demais para não ser rejeitado. Hoje você começa a praticar algo delicado e poderoso. Presença sem submissão. Você continua sendo disponível, mas não mais à custa de si. Você escuta, mas não se apaga. Você se posiciona sem agressividade e sem pedir desculpas por existir. O corpo estranha no início. O cérebro sinaliza risco. Mas, ao mesmo tempo, algo se organiza por dentro. Porque pela primeira vez, você permanece inteiro dentro do vínculo. Quando você sustenta sua identidade mesmo sob tensão relacional, o sistema nervoso aprende que conexão não exige autoabandono. E essa aprendizagem muda tudo. A força emocional deixa de depender da reação do outro. Ela passa a nascer da sua coerência interna. Hoje, você não prova valor para ninguém. Você apenas para de negociá-lo. No 7º dia, algo diferente acontece. Já não se trata apenas de ajustar comportamentos ou observar emoções. Agora, a própria identidade começa a se reorganizar. O cérebro, que passou dias recebendo novos sinais de segurança, coerência e autorrespeito, começa a aceitar uma nova referência interna. Você não precisa mais se convencer racionalmente de que mudou. A mudança começa a ser sentida como base, como padrão, como quem você é quando ninguém está olhando. Neste dia, você percebe algo sutil, porém decisivo. A antiga voz que te diminuía ainda pode surgir, mas já não tem o mesmo peso. Ela aparece como eco, não como comando, e quando isso acontece, uma nova sensação se instala. Estabilidade interna. Não é euforia, não é entusiasmo momentâneo. É a sensação de estar em casa dentro de si. A confiança deixa de ser um esforço e passa a ser um estado. É aqui que a reconstrução se consolida. Porque o sistema nervoso não volta facilmente para um lugar onde já não se reconhece. Você não precisa mais lutar contra a versão antiga. Ela começa naturalmente a perder espaço. Hoje, você não se torna outra pessoa. Você retorna a si com mais verdade do que antes. Mesmo depois dessa reconstrução, existe um risco que quase ninguém menciona. Quando a força emocional começa a voltar, o inconsciente testa você. Não para te derrubar por maldade, mas por lealdade à identidade antiga. O cérebro foi treinado por anos a se reconhecer como pequeno, cauteloso, contido. Quando você começa a ocupar mais espaço interno, surge um desconforto estranho, quase uma culpa por estar melhor. É aqui que muitas pessoas recuam sem perceber.
3 forças silenciosas tentam puxar você de volta. O medo de ser visto, porque visibilidade aumenta a possibilidade de julgamento. O medo de ser rejeitado em um novo nível, agora que você não se protege mais se escondendo. E a lealdade inconsciente à versão antiga, aquela que aprendeu a sobreviver daquele jeito. O cérebro prefere o familiar ao saudável por um simples motivo. O familiar é previsível. Se você não reconhece esses mecanismos, pode confundir esse desconforto com o sinal de que está fazendo algo errado, quando, na verdade, é apenas sinal de que está saindo do território conhecido. Crescer emocionalmente gera uma instabilidade temporária. E é exatamente nesse ponto que a maioria desiste sem saber por quê. Hoje, você não foge desse estranhamento. Você entende que ele é parte do caminho. Chega um momento em que não é mais sobre técnicas, nem sobre dias, nem sobre processos. É sobre a relação que você estabelece consigo quando ninguém está te observando. Mesmo depois de tudo que foi reorganizado aqui, a vida continuará exigindo de você. Emoções continuarão surgindo, desafios continuarão aparecendo. A diferença é que agora você não parte mais do lugar de autonegação, parte de um eixo interno mais estável. E isso muda a qualidade de todas as suas decisões. A pergunta que fica não é se você é capaz de manter essa transformação. A pergunta é se você está disposto a não voltar a se abandonar quando o desconforto aparecer. Porque a antiga versão não volta por fraqueza. Ela volta quando você deixa de se escutar. A nova versão se sustenta toda vez que você escolhe se respeitar, mesmo em silêncio. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa performar força. A verdadeira força emocional é discreta. Ela aparece no modo como você se trata, no que você aceita, no que você permite, no que você recusa. A partir de agora, a reconstrução não depende mais de 7 dias. Ela passa a depender da sua consciência diária. Se algo dentro de você foi reorganizado aqui, não ignore isso. Não por motivação, por responsabilidade com quem você está se tornando. O que você viveu até aqui não é apenas conteúdo, é um deslocamento interno. E deslocamentos reais pedem continuidade, não aplauso. Não é sobre consumir mais vídeos, é sobre permanecer em contato com esse nível de consciência que você acessou agora. Porque a mente, se não for nutrida por clareza, volta ao automático. E o automático já te levou longe demais de você no passado. Este espaço existe para sustentar esse tipo de reconstrução. Não como dependência, mas como lembrança. Lembrança de quem você é quando não se diminui. Lembrança de quem você se torna quando escolhe se tratar com mais verdade. Se este conteúdo encontrou você no momento certo, permaneça conectado a esse processo. Não por hábito, por alinhamento. A transformação emocional não é um evento. É um campo que precisa ser frequentado. E a partir de agora, você sabe exatamente onde esse campo começa. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já não aceita mais viver no automático. E isso é um sinal que não deve ser ignorado. Pessoas que despertam essa consciência raramente voltam a ser as mesmas. Não porque se tornaram perfeitas, mas porque passaram a se observar com mais verdade. Nada do que você ouviu funciona por milagre. Funciona por presença. Por escolhas pequenas repetidas em silêncio, por responsabilidade emocional consigo mesmo. E esse é exatamente o tipo de transformação que este espaço foi criado para sustentar. Se você sente que essa jornada precisa continuar, permaneça por perto, não como espectador passivo, mas como alguém que decidiu participar da própria reconstrução. Novos conteúdos vão aprofundar exatamente esse mesmo processo. Clareza, autoconsciência, força emocional e identidade. Você não precisa caminhar sozinho enquanto isso estiver sendo reorganizado dentro de você. Mas a decisão de continuar é somente sua.